pluralistas, né, porque eles não acreditavam justamente nos demais filósofos, nem no Tales, Anaximandro, Anaxímenes, o Heráclito, que viam apenas a realidade dada da natureza por um único elemento, mas eles acreditam numa pluralidade de elementos, e aí nós iremos ver a concepção de cada um desses filósofos que estão envoltos, né, nessa filosofia chamada de pluralista. E aqui nós temos essa pluralidade de ideias através do Demócrito, que fala justamente dos átomos, e também daqueles que dizem que, na verdade, as coisas surgiram pela união dos elementos, da terra, do fogo, da água e do ar. Então, nós temos aí eles, né? O mundo é formado por uma multiplicidade de características, eles já se distanciam dos primeiros filósofos. Cada pessoa, né, cada ser também é diferente da outra, mesmo que sejam irmãos gêmeos, como nós vimos naquela charge. Cada um tem a sua personalidade, a sua forma de ser, e o ser humano e a natureza são caracterizados por essa pluralidade. Então, a partir da pluralidade, da diversidade das coisas, é que eles vão investigar justamente a natureza. E eles buscam compreender o mundo dado por meio dessa multiplicidade. Eles começam a aceitar a multiplicidade e aí percebem que um elemento não consegue mais explicar a existência de todas as coisas, né? Lembrando, physis é a natureza e arché é o princípio de todas as coisas, é a origem que eles estão procurando, né? De onde veio o mundo, de onde veio o ser humano, de onde veio todas as coisas existentes. E aí, nesse mapa, nós temos essas escolas, né, e os filósofos pré-socráticos, e aí nós dividimos em três, né? Nós temos o período pré-socrático, que são esses em amarelo, que nós estamos estudando, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, Demócrito, Protágoras, Leucipo, Zenão, Parmênides, Xenófanes e Empédocles. O período clássico será motivo de discussão das nossas próximas aulas, que é justamente o Sócrates, o Platão e o Aristóteles, né? Por serem três, fica até mais fácil de lembrarmos desses nomes. E teremos o período helenístico, que é justamente quando a Grécia está em crise e a felicidade não é mais buscada na polis, ou na política, ou na cidade, mas é justamente o rompimento com a cidade. E aí nós chamamos isso de período helenístico, que é um período muito próximo do nascimento do cristianismo, né, e já próximo também da Idade Média. E aí nós temos esses em verde, que vocês podem ver, o Panécio, o Posidônio, o Epicuro, o Pirro, né, todos esses filósofos que estão em verde, eles compõem o período helenístico. Um dos períodos maiores de uma diversidade de filósofos é justamente esse período pré-socrático, onde temos as principais formações das cidades, né? As comunidades, elas estão crescendo, estão entrando em contato com outras culturas, e eles começam a perceber que os egípcios, por exemplo, constroem as pirâmides, e eles têm um embasamento de conhecimento muito avançado, mas eles não creem nos mesmos deuses, nas mesmas mitologias. E aí esses filósofos pré-socráticos começam a se questionar, ora, nós nascemos na tradição acreditando nos Zeus, Hera, Afrodite, os deuses do mar, os deuses do céu, e aí quando nós chegamos nessas outras civilizações, eles têm um desenvolvimento muito grande, eles têm um desenvolvimento matemático muito grande, e acabam justamente tendo um conhecimento, e da onde vem esse conhecimento? Será que vem dos mitos? Ou será que esse conhecimento vem do campo racional? E é a partir daí que surge justamente a filosofia, esse pensamento racional, né? Então, esses pluralistas que nós iremos ver hoje, dentre eles nós temos aqui o Demócrito, né, e o Leucipo, que nascem na cidade de Abdera. E também nós veremos outros que falam justamente da união de todos os elementos, como o Empédocles, que nasce aqui na cidade de Agrigento, né, perto ali da Itália, onde vocês podem ver aqui, né, nós temos a Itália e a ilha de Agrigento. Então, nós temos o Empédocles, né, de 493 a 433 a.C., nasce em Agrigento, no sul da Itália. Tudo se origina dos quatro elementos, né? Ele não acredita mais no Tales, nem no Heráclito, mas para ele é uma junção, né? Todas as coisas, pessoas, animais, árvores,
tudo surgiu da união desses 4 elementos, terra, fogo, ar e água. E aí ele diz que existem 2 forças que atuam tanto no agrupamento como na separação desses elementos. Então, por exemplo, quando os seres nascem, o bebê, um gato ou um cachorro, quando nasce, é a união da força desses 4 elementos dado pelo amor. Quando nós vamos crescendo, envelhecendo, adoecendo, existe uma força que vai separando, que é chamada de ódio. Então, os 4 elementos começam a se dissipar, a gente acaba ficando mais frágil e acabamos morrendo por causa do ódio, né? Da separação desses 4 elementos que todos nós carregamos. E aí nós temos o Empédocles nessa figura, e aí ele diz o seguinte: 4 raízes de todas as coisas, fogo, ar, água e terra. Então, pela união desses 4 elementos, surgem todas as coisas. Quando esses elementos vão se desagregando por meio do ódio, né, eles vão se fragmentando, as coisas tendem a morrer. E aí os elementos começam a voltar ao seu estado natural. Né? Quando somos enterrados, nós voltamos ao estado natural, porque nós nos encontraremos com os 4 elementos. Né? Viraremos aí adubo para o solo, né? Voltaremos para a água, voltaremos para esses 4 elementos encontrados na natureza. Outro filósofo é justamente o Anaxágoras, né, que nasceu em Clasômenas, na região da Jônia, e entendia que a natureza é formada pela mistura de elementos muito pequenos e invisíveis, por ele denominado de sementes. Então, essas sementes, já que eram pequenininhas e invisíveis, elas deram origem até a água, o fogo, o ar e a terra. Todos esses elementos foram formados por essas minúsculas sementes. Ele já não acreditava que foi um dos 4 elementos da natureza que deu origem ao universo. A diferença de proporção das sementes demonstra que os seres não são iguais. Então, se nós temos, por exemplo, uma xícara e um gato, o que se diferencia é porque as sementes, ou a proporção dessas sementes, elas estão em formas diferenciadas. Existe mais sementes aqui e existe menos sementes em outro elemento. E aí faz com que a gente perceba a diferença dos elementos, né? Dos seres vivos, né? Da árvore e dos animais. Existe no universo uma inteligência chamada nous, e aí ela une e afasta as sementes. A mesma coisa que dizia o filósofo anterior, né? O Empédocles. Aqui, lá era o amor e o ódio. Aqui nós temos o nous, que quando nós nascemos, essa força faz com que nós sejamos fortes e vamos crescendo e nos desenvolvendo. Quando nós vamos envelhecendo, o nous vai se afastando. Então, as coisas tendem justamente a morrer. E aí nós voltamos também ao estado natural, que é o estado das sementes. O nous forma e organiza tudo o que existe, né? Toda a natureza, todo o universo, todos os seres humanos são formados por essa força, o nous, e tudo é composto por essas mínimas, né, minúsculas sementes que nós não conseguimos ver. Inclusive, os 4 elementos e até a nossa alma, né? Até tudo aquilo que a gente vê e que acredita que existe, tudo é formado por essas sementes. E aí nós temos o Anaxágoras com essa frase: tudo tem uma explicação natural, né? Eles se distanciam dos mitos, das explicações religiosas, e eles acreditam que tudo tem uma explicação natural. A lua não é uma deusa, mas um grande globo de rocha, e o sol não é um deus, mas um imenso mundo de fogo. Né? Os gregos antigos acreditavam que a lua era uma deusa, que o sol, né, o Apolo era o deus do sol, que carregava o sol, trazia o dia, depois levava o sol embora, que era a noite. E aí o Anaxágoras, ele começa a desconstruir esse pensamento mitológico, e aí nessa frase ele coloca, né, a lua não é uma deusa, mas um grande globo de rocha, né, explicável por meio da observação natural. E o Sol também, ele não é um deus, mas ele é um imenso mundo de fogo, né? O gás hélio é o fogo que compõe o Sol, e não necessariamente os deuses, né? Como eles acreditavam na Grécia Antiga. Outros filósofos, o Leucipo e o Demócrito, aqui nós colocamos os dois porque eles têm o mesmo pensamento, né? Já que os demais
falavam de sementes, falavam da união dos quatro elementos através do amor e do ódio. Nós temos o Demócrito e o Leucipo, que é um dos mais conhecidos, né? Vocês já ouviram muito bem falar nas aulas de química ou nas aulas de física do elemento átomo, né? O átomo, que é a partícula indivisível. E foi justamente o Leucipo e o Demócrito que, por meio das observações, criaram esse termo, criaram o termo átomo. Então, ambos, né, o Leucipo e o Demócrito, nascem também na cidade de Mileto, que é a mesma cidade do Tales de Mileto, defendiam que o universo é composto por infinitas partículas indivisíveis que não se dividem, né, são as minúsculas partículas, parece muito com as sementes. E aí, só porque eles não chamaram isso de sementes, mas chamaram de átomos. Então, a água, a terra, o fogo, os seres humanos, a cadeira, a mesa, as árvores, tudo é formado de átomos. As coisas aparecem e desaparecem no mundo por meio do agrupamento e da dispersão dos átomos, né? Nós nascemos pela aglomeração dos átomos, né, dessas minúsculas partículas, e aí nós deixamos de existir e morremos porque esses átomos começam a se dividir, a se dissipar. E ao mesmo tempo, nós fazemos a grande pergunta: o que é que diferencia justamente uma cadeira de uma mesa, um lápis, né, de uma porta? Então, é justamente porque os átomos estão aglomerados, estão configurados de forma diferente, eles estão ali organizados de forma diferente. Mas, na concepção de Leucipo e Demócrito, tudo é feito de átomos. Então, não há uma força externa na natureza que ordene ou dê harmonia ao mundo. Os átomos se movem no espaço de forma espontânea. Eles já não acreditam no nous, né, trazido pelos demais filósofos, ou por essa força de amor e ódio trazido pelo Empédocles, ao explicar o surgimento das coisas, mas eles dizem que toda a responsabilidade está justamente nos átomos. Não existem forças externas, né, não existe o nous, não existe o áperon do Anaximandro, não existe outras realidades que movam os seres humanos ou a natureza. Só existe um conglomerado de átomos que, ora, fazem surgir as pessoas e os animais, e ora também eles se dissipam e se acabam. Eles se chocam e se agrupam, fazendo com que os seres surjam e desapareçam. Então, quando nós morremos, por exemplo, os átomos acabam se desligando dos nossos corpos e voltando para a natureza, para outros corpos existentes, né? Para a terra, para a água, que também são formados de átomos. Na concepção desses dois filósofos, tudo que existe é formado por átomos. E aí nós temos a imagem dos dois, né? Por definição, há cor, né? Existe cor. Por definição, existe o doce, há o doce. E por definição, há o amargo. Mas na realidade, existem átomos e espaço, né? Então nós sentimos pelo paladar o doce, o amargo, ou então pela visão, as cores, mas na verdade, por trás disso, o que existem são átomos, e esses átomos colocados no espaço, né, no tempo e no espaço, fazem com que nós tenhamos essa percepção do mundo, né? Os dois filósofos, eles têm esse pensamento pré-socrático que até hoje, né, os cientistas colocam em evidência a organização das coisas a partir dos átomos. Penso eu que foi a partir da década de 70 ou 80 que se descobriu que os átomos, por serem as menores partículas indivisíveis, elas poderiam ser divididas. Mas até então, né, atravessou-se séculos e séculos onde a concepção é de que o átomo era a menor partícula no universo, que ela não poderia ser dividida de forma alguma, né, a partícula indivisível. E aí nós temos um filósofo pensando, ora, de onde veio essa pedra? Qual é o elemento que constitui essa pedra? Ele começa ali a martelar, né, ele vai destruindo, e ele vai procurando o elemento. Será que tem água? Será que tem fogo? Será que tem ar? O que é que constitui essa pedra? E aí ele, ao destruir, sentando em outra pedra, fica indignado, né? Ele descarta todas as possibilidades que a natureza venha desses quatro elementos, e aí ele começa a refletir. Então, ora, se não existe nem o elemento água, nem fogo, nem terra e nem ar, só pode ter vindo do átomo. Todas as coisas são feitas de átomo. E a consequência é quando nós dissipamos esses átomos, eles tendem a se reformular e a se reconstruir
em outras coisas. E aqui nós temos dois desenhos, né, os desenhos e a filosofia, um que vocês podem muito bem colocar em semelhança ao Empédocles, já que o Empédocles dizia que as coisas surgiram da união dos elementos, e aí nós temos o Capitão Planeta, onde a união dos quatro elementos, terra, fogo, água e ar, era justamente por meio dessa união que surgiu o Capitão Planeta, né, e o coração, né, o elemento do amor e do ódio, e nós temos justamente aqui o pensamento de Heráclito, aliás, de Demócrito e de Leucipo, onde nós vemos na fuga, a fuga é das galinhas, né, a fuga das galinhas. Um filme muito interessante, uma animação que a gente sorri muito, muito interessante mesmo. E aqui nós percebemos que o fazendeiro, todas as galinhas, toda a organização do filme é feito de massinha de modelar. Agora, o que é que diferencia o fazendeiro da galinha? O que é que diferencia uma da outra? Como nós podemos perceber aqui a franja, né, dessas duas. Mesmo sendo feitos de massinha de modelar, elas estão organizadas de forma diferente. É a mesma concepção de Leucipo e Demócrito. Todo mundo está organizado por átomos, mas o que faz diferenciar a cor, né, a franja, o que faz se diferenciar um elemento do outro é como é que esses átomos estão organizados, né? Se existe um objeto que é mais belo, um objeto que é mais feio, é justamente por causa da organização desses átomos. Mas, ao mesmo tempo, só existe essa diferenciação por meio dessa organização que eles se estabelecem. Mas a tendência é que, quando haja a morte, quando haja justamente a finalização do existir, esses átomos irão voltar a serem átomos, né, ao seu estado natural. E aí, mais uma vez, finalizando justamente por esses filósofos pluralistas, né, aí esses quatro filósofos que nós vimos, eles tinham a mesma intenção. Eles eram considerados como pré-socráticos ou naturalistas ao estudar a natureza, viveram entre o século VI e V a.C., faziam, se afastavam das explicações míticas, eles não acreditavam mais nos mitos trazidos pelos gregos e se dedicaram a investigar a natureza, né, de forma racional, procurando por meio da investigação da ciência uma explicação racional que valesse para todas as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que até entre os filósofos pluralistas, eles não tinham uma concordância entre si. Cada um a seu modo, cada um a partir da investigação científica, formulou a sua teoria, a sua hipótese. E aí, mesmo assim, desde o Tales de Mileto, que é conhecido como o primeiro filósofo, todos queriam compreender a natureza. Quando nós falamos de pré-socráticos, o Sócrates não quer mais compreender a natureza. Inclusive, o Demócrito e o Leucipo, eles convivem com Sócrates. Eles estão ali vivos, conversando entre si. Só porque eles são chamados de pré-socráticos, porque Leucipo e Demócrito querem entender a natureza pela natureza. Já o Sócrates quer entender a política, a relação da polis, a relação da sociedade. E aí, nessa diferenciação, faz com que o Sócrates ele seja posterior aos pré-socráticos na questão do pensamento. E aí é por isso que nós caracterizamos o Sócrates como um divisor de águas nessa nova forma de conhecimento, que é a filosofia, né? A filosofia que vai se distanciando dos mitos e, ao mesmo tempo, ela vai agora ganhando espaço, né? A busca pelo conhecimento, o amigo da sabedoria que vai buscando conhecimento por meio da natureza, depois por meio da política. E aí, a Mafalda explica a filosofia mais uma vez, só para entendermos nesse slide que nós temos aqui essas duas formas de se estudar a filosofia. Né? Primeiro, pela história da filosofia, filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea, para não esquecermos mais, e pelos temas de filosofia, que são diversos. Aqui nós temos apenas alguns, né? A ética, a moral, a política, a filosofia, o próprio ser humano, o existir, a felicidade, todos esses questionamentos que o ser humano carrega desde a existência da humanidade até os dias de hoje, são colocados como temas de filosofia. E aí nós finalizamos justamente com esses dois livros altamente importantes para refletirmos e que nos ajudaram muito aí nos vestibulares, no Enem, na compreensão
da filosofia, né? O livro Diálogo, que trabalha a história da filosofia, desde a antiga até a contemporânea, e o Encontro com a Filosofia, que é justamente os temas de filosofia. Esse Encontro com a Filosofia é um livro do ensino médio, onde nós vemos diversos temas que vão surgindo desde a antiguidade e que até hoje são pertinentes. Até hoje nós nos perguntamos sobre o existir de todas as coisas, né? Sobre a política, sobre a cultura, sobre a religião, sobre o pensamento, sobre a filosofia em si. Então, é muito interessante estudarmos a partir desses livros e também de outros livros. Lembrando que nós partimos dos clássicos, aqueles que escreveram as obras de filosofia, e também dos bons comentadores de filosofia. E assim nós encerramos esse momento aqui dos filósofos pluralistas.